Estamos em setembro de 2022 e o país é Burkina Faso. Na região do Sahel, na África, o jovem capitão Ibrahim Traoré liderou uma rebelião contra o tenente-coronel Damiba, que já tinha liderado um golpe de Estado em janeiro do mesmo ano que depois o presidente Roch Kaboré. A violência de grupos radicais jihadistas, crises humanitárias, exploração imperialista e luta interna nas forças armadas é o contexto que envolvia a população de Burkina Faso, um país com recursos naturais abundantes como o ouro, mas sem condições básicas de saúde e educação para o povo. Após a tomada do poder, no dia 6 de outubro de 2022, Traoré assumiu formalmente os cargos de presidente e chefe supremo das Forças Armadas. E uma transformação começou em Burkina Faso. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos devanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Assim que assume o poder, Ibrahim Traoré passa a fazer um discurso caracterizado com uma forte crítica à relação do imperialismo ocidental com o seu país e os países africanos. No final do século XIX, a região onde fica Burkina Faso hoje foi ocupada e anexada pela França, condição que se manteve até 1960. Entre 1960 e 1984, Burkina Faso se chamava Alto Volta, mas somente em 1984 passou a ter esse nome porque foi uma iniciativa do então chefe de Estado Thomas Sankara. Na tradução, Burkina Faso significa terra de homens íntegros. Thomas Sankara foi um líder de esquerda marxista muito popular em Burkina Faso e que promoveu uma série de medidas e projetos sociais reconhecidos pela população mais pobre do país. Planos de reflorestamento, campanhas de alfabetização e vacinação, empoderamento feminino e o fortalecimento da soberania do país frente à França. Quels sont les pays où le FMI a réussi? Quels sont les exemples où le FMI est parti et cela marche très bien? Nous n'en voyons pas. O governo de Ibrahim Traoré construiu um grande mausoléu em homenagem à memória de Thomas Sankara. O jovem Traoré e o mito Sankara têm muitos pontos em comuns, têm origem no meio militar, operam uma política anti-imperialista e de promoção do desenvolvimento social do país. Acontece que Sankara foi assassinado em 1987 por uma conspiração interna apoiada por forças conservadoras de influência externa, que eram contra o seu governo. Será esse o fim e o destino também do jovem Traoré? Nós queremos saber sua opinião, escreva ela nos comentários. Entre 2022 e 2025, Burkina Faso, sob o governo de Ibrahim Traoré, várias medidas econômicas foram anunciadas e que impactaram a vida da população desse país. Entre as principais medidas econômicas estão uma ofensiva agrícola com apoio em equipamentos, insumos para o impulsionamento da produção agrícola do país. A população burkinense está envolvida, em sua maioria, na agricultura, mas o país ainda precisa importar toneladas de arroz todos os anos. A segurança alimentar fica ainda gravemente ameaçada pelas operações de grupos radicais jihadistas que se espalham por todo o território de Burkina Faso, causando crises humanitárias. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. En plus de ça, donc, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs et ces tracteurs sont là pour labourer gratuitement. L'accompagnement donc par les semences améliorées
et l'engrais qui est aussi disponible, qui sera subventionné. Além disso, foram anunciadas medidas de controle estatal sobre a mineração do país, que é muito rico, principalmente no ouro. A exigência de que todas as empresas estrangeiras cedessem ao Estado 15% em participação, a criação de uma refinaria estatal de ouro e, pela primeira vez na história, o estabelecimento de reservas nacionais de ouro em Burkina Faso. Todas essas medidas geraram um crescimento econômico no país. Segundo os dados do FMI e Banco Mundial, o país teve um crescimento de 3 a 4%, tanto em 2023 como em 2024. E a inflação também sofreu uma queda. Em 2022, a inflação de Burkina Faso chegava a 14%. Em 2023, a inflação foi menos de 1%. Agora eu quero que você conheça como o novo governo de Burkina Faso operou uma reorientação estratégica de ruptura com a França. Suspendeu canais de TV, expulsou embaixadores franceses por atividades subversivas, exigiu a retirada das tropas francesas do país e expulsou correspondentes de jornais tradicionais franceses. A velha potência colonizadora sofreu uma amarga derrota. O rompimento com a França fez com que Burkina Faso buscasse ativamente uma cooperação com outros países que apoiassem a sua autonomia econômica, o controle dos seus recursos naturais, o seu desenvolvimento na infraestrutura, e não demorou muito para uma aproximação tanto com a Rússia quanto com a China. A Rússia poderia, com a sua expertise militar, dar apoio principalmente na questão de segurança, ao combate a grupos radicais jihadistas que atuam na região e que controlam boa parte do território de Burkina Faso. A China, por sua vez, pode oferecer tanto incentivos econômicos na área de infraestrutura como financiamento de projetos que podem desenvolver o país e fortalecer laços diferentes que existiam até então com parceiros ocidentais tradicionais. Mas é claro que essas novas parcerias trazem outros questionamentos. Nós estamos diante de novas relações de cooperação e de destino compartilhado, ou estamos diante de mais do mesmo, só trocando um conjunto de interesses estrangeiros por outro? Isso só o tempo vai nos dizer, mas você pode deixar aí nos comentários sua opinião, que é muito importante para o debate público sobre esse tema que é muito instigante e que envolve a soberania de Burkina Faso. Em 2023, a Aliança dos Estados do Sahel promoveu uma reconfiguração geopolítica na África Ocidental. A região do Sahel divide o Saara ao norte e as savanas ao sul. Essa é a aliança formada por Mali, Burkina Faso e Níger. Em 2024, evoluiu rapidamente para uma confederação. Entre os principais projetos de cooperação comum está o anúncio de força militar conjunta para combater grupos paramilitares radicais que possuem inclusive fortes suspeitas de estarem sob o comando de forças externas. Mas além desses projetos de defesa, cooperação de integração econômica envolvendo moeda comum, bancos de investimento, industrialização e controle de recursos naturais estão em desenvolvimento. A criação da Aliança dos Estados do Sahel impactou toda a África. Em primeiro lugar, porque ela se deu junto com a ruptura com o CEDEAO, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Essa divisão se deu pela caracterização que o CEDEAO é uma entidade que foi criada na década de 70, mas que mantém relações questionáveis com o imperialismo ocidental, é pouco eficiente no combate aos grupos radicais jihadistas, como também tem mantido relações hostis aos membros da Aliança dos Estados de Sahel.
Ao mesmo tempo, outros países têm demonstrado sinais políticos de aproximação com a aliança dos estados de Sahel, como o Togo, o Senegal e Gana, tanto por motivos pragmáticos como também por simpatia e afinidade política. Será que essa nova reconfiguração geopolítica que está se dando na África vai ajudar a avançar e desenvolver o continente africano? Deixe sua opinião nos comentários sobre esse tema, que ele é muito importante para o debate público. I can imagine a situation, though, in which the ruling elite of a country is receiving gratuities on the side that inure to the benefit of the strongman leader and not to the populace of the country. Does that sort of corruption and bribery go on with regard to the Belt and Road? Absolutely, Chairman. I see this, and I don't mind calling them out, but Captain and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. As declarações do general norte-americano comandante dos Estados Unidos para a África gerou uma onda de protestos em solidariedade ao capitão Ibrahim Traoré em vários países do mundo, incluindo Burkina Faso. Mostrando sua força política transnacional, Traoré está sendo reconhecido como símbolo da luta anti-imperialista do povo negro africano. Não tenho certeza do que ocorreu com esse general. Houve um problema quando... E eu espero que ele faça o seu melhor possível. Se ele foi mandado, que ele entenda que esta não é a missão certa. Se ele foi enganado, que o diga publicamente ou que o Senado admita o erro. Ou se existe uma intenção negativa. Vamos lidar com isso como é necessário, porque tudo que ele afirmou é uma grande mentira. Ele inicialmente falou sobre o ouro de Burkina que usamos para nos proteger deles. É o ouro do Burkina. Isso é o primeiro ponto. O que isso tem a ver com ele? Não é da conta dele, é o Burkina, é o ouro do Burkina. Segunda coisa, ele mente. Porque o Burkina nunca teve reservas de ouro até a nossa chegada. Fomos nós que começamos a reservar o ouro no tesouro do Burkina. Caso contrário, não havia um único grama de reserva de ouro no Burkina. E o aspecto que mais me machucou, não porque ele é general ou porque é americano ou algo assim, mas porque é negro. E é muito doloroso ver que usaram um negro para combater outro negro. E isso não começou agora. É urgente que isso pare. Se você chegou até aqui é porque esse vídeo agregou conhecimento. E eu só te peço uma coisa em troca. O seu like, a sua opinião nos comentários e que você se inscreva nesse canal. E até a próxima.